Hello, seja muito bem-vindo à nossa aula em vídeo. Essa aula a gente vai ver resolução de questões, né? O texto de hoje é um texto bem interessante, não é um texto longo, né? É um texto curto. É um texto que é muito legal, principalmente para as pessoas que têm pouco conhecimento em inglês ou têm um inglês básico, porque é um texto que não traz vocabulário difícil, né? Então é um texto que fica mais suave, que vai ajudar você a entender melhor, né? O vocabulário, que principalmente o vocabulário básico da língua inglesa. Vamos então ver o título do texto e depois do título eu vou mostrar para você algumas palavras que a gente vai ver durante o texto e durante a resolução das questões. Por quê? Porque eu quero que você visualize essas palavras e veja que palavras você conhece, né? Que palavras você conhece, ou se você não conhece nenhuma delas, ou se você conhece todas. Então aí você vai fazer uma pequena autoanálise para ver como é que está o seu inglês, né? Se você precisa estudar mais, que palavras você precisa memorizar mais, ou se você já conhecia e esqueceu o significado. Ah, eu conhecia essa palavra, mas não consigo lembrar agora. Então significa que é porque não está bem fixado na sua mente. Então vamos fazer isso. Eu vou colocar o título, depois a gente vai ver essas palavras e então depois a gente dá seguimento, né, à consideração das questões. Vamos lá observar. O título do texto é Nutrition and Older Persons in Brazil, a Human Rights Perspective. Então faça de conta que no momento você está na sua prova, né, na hora da prova, e você viu esse título. Nutrition and Older Persons in Brazil, a Human Rights Perspective. Então, o que é que esse título diz para você? Né? Você consegue entender o título? Né? Você consegue entender a mensagem passada por esse título? Você viu aí que no título ele tem algumas palavras que já são conhecidas para você, né? No caso, a palavra Brasil, né? Você já sabe que o texto ele vai falar de algo relacionado ao Brasil. A palavra nutrition, né, também é uma palavra que a gente chama de cognato verdadeiro ou amigo verdadeiro. É aquela palavra que parece com o português e realmente significa aquilo que parece, que significa o quê? Nutrição, né? Então você já tem uma ideia de que o texto ele vai falar sobre o quê? Sobre nutrição no Brasil, né? A palavra older, você lembra o que significa? E person. E human rights. Será que você consegue lembrar o que significa? Então, no decorrer do texto, né, da consideração das questões, nós vamos ver o que significa e o que está falando, sobre o que está falando esse texto. Agora vejamos as palavras. Now the words. Gross, major, fast growing, nourishment, uncommon, rage, however, reassuring, among, Medicare, foremost. Nessas palavras aí que eu acabei de ler, né, você consegue visualizar, você está visualizando, você consegue lembrar o significado de alguma delas? Né? Tem alguma delas que é familiar para você? Você conhece todas elas? Ótimo, excelente, maravilha. Ou você conhece metade delas? Ou você não consegue descobrir ou discernir o significado de nenhuma delas? Então, nesse momento, você está fazendo uma autoanálise, né? E o que vai te ajudar muito, né, no decorrer, no desenvolvimento da tua interpretação do texto. Durante esse texto, nós vamos descobrir o significado das palavras gross, major, fast growing, unwelcome, nourishment, rage, however, among, reassuring, Medicare, foremost, só para citar algumas. É claro que nós vamos ver o significado de várias outras também. Essa aí foi apenas algumas que eu destaquei para você, porque eu achei mais importante na consideração do texto. Vamos então, né, deixar as palavras guardadinhas aí, vamos começar para a primeira questão, de número 31. The text informs that life expectancy in Brazil is. O texto informa que a expectativa de vida no Brasil está: a letra A, going down, B, going back, C, going up, D, going still e E, going away. Going down diminuindo, going back voltando, going up subindo, going still continuando na mesma e going away se acabando. Então, qual é a parte lá no texto, né, que vai falar, né, que tem essa expressão aí
esses aí são o que a gente chama de verbos frasais, né? Por que são verbos frasais? Porque é um verbo acompanhado de uma preposição. Então, veja lá no texto, a parte do texto que nós vamos destacar para essa questão é a seguinte. Brazil, along with many other countries in the developing world, faces an epidemiological transition in a scenario characterized by gross fertility rates as low as 2.3 and a continually rising life expectancy to 67 years. 63 for men and 71 for women. O Brasil, juntamente com muitos outros países no mundo em desenvolvimento, enfrenta uma transição epidemiológica. Em um cenário caracterizado por taxas brutas de natalidade tão baixas quanto 2,3 e uma expectativa de vida que cresce continuamente para 67 anos, 63 para homens e 71 para mulheres. Então, na questão, ele quer saber o que é que o texto fala sobre a expectativa de vida no Brasil. Como acabamos de ver nessa parte do texto, né, o texto diz bem claro que a expectativa de vida no Brasil, ela está o quê? Ela está crescendo continuamente, né? Cresce continuamente, continually rising. Então, vamos para as opções. A opção A, eu coloquei com a opção B, que significa opção A, going down, diminuindo, caindo, afundando. Opção B, revertendo, retornando ou voltando, going back. Então, observe, né, que eu destaquei lá em negrito no texto, né, no segmento, que a expectativa de vida, ela está o quê? Ela está crescendo. Portanto, essas opções elas estão erradas, porque elas estão refletindo justamente o oposto do que diz o texto. Elas estão dizendo que está regredindo ou diminuindo, quando o texto diz que está aumentando ou crescendo. Letra C. Going up. Subindo, aumentando, elevando. Né? Essa opção ela está correta. Por quê? Porque ela está expressando um sinônimo, né? A mesma informação textual. Realmente está crescendo, que going up é sinônimo de rise, ou rising, né? Então, essa é a nossa opção correta. Se eu pegar o going up, colocar lá no texto, no lugar do rising, não vai mudar nada na interpretação ou no sentido do texto. Por quê? Porque são antônimos, os verbos são antônimos. Vamos agora para saber por que a D está errada e a E. Going still, continuando na mesma. Indo, sossegada, indo ainda. E going away, indo embora, partindo, saindo. Então, o significado desses verbos não tem nada a ver com o que diz lá no texto e, por isso, estão incorretas essas duas opções. Então, repetindo, o gabarito para essa questão de número 31 é o gabarito letra C de casa. 32. The news reported is. 32. A notícia relatada é. Letra A, most irrelevant, em grande parte insignificante. Letra B, both good and bad, tanto boa quanto ruim. Letra C, neither fresh nor old, nem recente nem antiga. Letra D, totally unwelcome, totalmente indesejável. Letra E, definitely reassuring, definitivamente tranquilizadora. O que é que o texto diz? On the one hand, this is good news. On the other hand, however, it translates into a fast-growing older population, which presents society with major social challenges. Por um lado, esta é uma boa notícia. Por outro lado, no entanto, isto se traduz em uma população em rápido crescimento que apresenta uma sociedade com grandes desafios sociais. Nesse momento, nós vamos ver, né, aqui no meio da explicação dessa questão, nós vamos ver o booster vocabulário. Né? Vamos ver essas palavras, o que é que significa, o significado delas. Gross, bruto, total ou inteiro.
Major, considerável, grande, importante. Pode também significar carreira universitária, estudante de graduação ou especializar-se em algo. Nourishment significa alimento, sustento ou nutrição. Rate, taxa, preço ou custo. Reassuring é algo que é tranquilizador ou reconfortante. Então, lembre que todas as palavras nós vimos lá no início da aula, né, que eu mostrei para vocês sem o significado. Nesse momento, a gente está vendo o significado, né, e elas vão nos ajudar você, né, a entender melhor o desenvolvimento, né, dos comentários das questões. Então, a opção A, referente à questão 32. Most irrelevant, em grande parte insignificante. A palavra major significa principal, importante, grande em seriedade. E a palavra irrelevant significa insignificante, sem importância ou não relevante. Então aí você viu claramente que essas palavras elas são antônimos, né? Uma é o oposto do significado da outra. Então, enquanto o texto ele expressa que a notícia é preocupante e tem grande importância, a opção ela está dizendo que ela não é pertinente ou significante. Portanto, essa opção A está errada porque ela está refletindo o oposto do que diz o texto. B. Both good and bad. Tanto boa quanto ruim. Ou ambas, boa e ruim. Observe no segmento, né, a expressão on the other hand, naquele segmento do texto que eu li, que significa por um lado. Sempre que se usa esse termo, é para fazer um contraste entre algo que está sendo falado e algo em sentido oposto. E essa é justamente a opção correta, porque se a notícia ela é considerada pelo autor de certa forma positiva, mas por outro lado ele é um problema, então a notícia tanto é boa como ela é ruim. Então essa é a nossa opção correta, a opção de letra B. Mas vamos ver as outras porque que estão erradas. Neither fresh ou old, nem recente e nem antiga. Vejamos o segmento do texto. Brazil, along with many other countries in the developing world, faces an epidemiological transition in a scenario characterized by gross fertility rates as low as 2.3 and a continually rising life expectancy to 67 years. 63 for men and 71 for women. O Brasil, juntamente com muitos outros países no mundo em desenvolvimento, enfrenta uma transição epidemiológica em um cenário caracterizado por taxas brutas de natalidade, tão baixas quanto 2,3 e uma continuamente crescente expectativa de vida para 67 anos, 63 para homens e 71 para mulheres. Observe o que você observa nos verbos que eu coloquei em negrito. Faces, enfrenta, e continually rising, continuamente crescente. O faces, enfrenta, está no tempo verbal presente simples. E o continually rising, continuamente crescente, indica algo que está acontecendo no momento. Além disso, o autor ele expõe as estatísticas, né? Então, tanto os verbos em negrito, eles exprimem acontecimentos atuais, né? Como o autor expõe estatísticas. Então, nós podemos afirmar que claramente que a compreensão textual da notícia é algo que está fresquinho, é algo recente, é algo atual, né? Já a opção, ela diz que ela nem é recente nem antiga, então está errado. Ela é recente, sim. A opção incorreta. Letra D, juntamente com a letra E. Totally unwelcome. Totalmente indesejável e é definitely reassuring. Definitivamente tranquilizadora. On the one hand, this is good news. On the other hand, however, it translates into a fast-growing older population which presents society with major social challenges. Por um lado, esta é uma boa notícia. Por outro lado, no entanto, isto se traduz em uma população
em um rápido crescimento que apresenta uma sociedade com grandes desafios sociais. Então, ambas as opções, né, tanto a D como a E, elas revelam justamente o oposto do que expressa o texto. Ora, se a notícia ela é tanto boa como ruim, então não se pode dizer nem que ela é totalmente indesejável e nem se pode dizer que ela é totalmente, definitivamente tranquilizadora. Então, as palavras totally e definitely referem-se a algo inteiro, único, e no caso em questão é metade bom e metade ruim. Portanto, a D e a E elas estão incorretas porque elas estão usando advérbios que restringem o assunto, né? A D restringe para algo que é totalmente indesejável e a E restringe para algo que é definitivamente tranquilizador. Então, cuidado com essas opções que restringem, né? Porque geralmente elas são erradas. Então, o gabarito para essa questão de número 32 é o gabarito de letra B de bola. 33. According to the text, the most important challenge is to see that old people have. Segundo o texto, o desafio mais importante é ver que os idosos têm proper nourishment, alimentação adequada, warm clothing, agasalhos, good housing, boa habitação, instant help, ajuda imediata, quality Medicare, seguro saúde de qualidade. A opção A, proper nourishment, alimentação adequada. Vamos ver o que diz o título do texto, né? O título do texto ele diz Nutrition and Older Persons in Brazil, a Human Rights Perspective. A nutrição e as pessoas idosas no Brasil. Uma perspectiva dos direitos humanos. Pronto, vimos o texto. Agora vamos pegar essa informação do texto e vamos ver juntamente com o que é que o texto diz sobre isso. No seguinte segmento, foremost among these challenges is to guarantee that older persons have access to adequate food and nutrition, their basic and fundamental human rights. O primeiro destes desafios é garantir que as pessoas mais velhas tenham acesso à alimentação adequada e nutrição, o seu direito humano básico e fundamental. Então, veja, o segmento do texto acima, né? Ele diz que o mais importante desafio é o quê? É proporcionar às pessoas idosas uma alimentação adequada, pois este é um direito humano fundamental básico. Agora vamos comparar as palavras. Nourishment, que significa alimentação, nutrição, comida e bebida ou dieta. E adequate food and nutrition, que significa nutrição e alimentação adequada. Então, esse termo com essa palavra eles são sinônimos, ou seja, significa a mesma coisa. Então, essa é a nossa opção correta, porque ela está refletindo exatamente o que diz o texto. Inclusive no tema, né, do texto, que exprime o que há de mais importante no assunto que vai chamar a atenção do texto, né? O tema ele fala bem claro que vai falar sobre nutrição, né? Então, o mais importante desafio, né, de acordo com o texto, né, que tem que ver com os idosos, é justamente a alimentação adequada, que é o proper nourishment. Está lá no título e está também durante o texto, no conteúdo textual. Mas vamos ver as outras opções. A B, a C e a D diz assim, warm clothing, agasalhos, roupas quentes e confortáveis. Good housing, boa habitação. E a D, instant help, ajuda imediata, ou ser assistidos prontamente. Então, embora pelo senso comum nós sabemos que tanto roupa como alimentação e assistência emergencial fazem parte da necessidade dos idosos, né, que são desafios a ser enfrentados, o texto ele não vem mencionando essas necessidades e, por isso, essas opções não são corretas. Observe que lá no enunciado ele diz, né, de acordo com o texto, né? Então, embora você saiba que essas são necessidades dos idosos, mas o texto não fala. Então, quando você estiver interpretando um texto, apegue-se ao que diz o texto,
certo? O texto não fala, não menciona, então por isso não podemos considerar nenhum desses três. Agora a opção é Quality Medicare, seguro saúde de qualidade. Então, essa necessidade dos idosos, ela nem sequer também é mencionada no texto de forma clara. Embora nós possamos subentender, essa também não é a opção correta. Mas o que é mesmo Medicare? Vamos ver. Botei aí uma informação extra para você. Extra Information. Medicare, ele é um seguro saúde para pessoas de 65 anos ou mais, né? Abaixo de 65 anos com certas incapacidades, e pessoas de qualquer idade que tenham ou doença renal, ou transplante de fígado, ou que fazem uma permanente diálise. Então tá aí essa informação, tá aí a fonte de onde eu tirei a informação, né? É um seguro-saúde, né, aqui dos Estados Unidos. Então o gabarito dessa questão é a letra A de avião. Próxima questão, 21. Imagine social challenges implies an action that is. Em grandes desafios sociais, que está lá na linha 7 e 8, a palavra desafio implica uma ação que é o quê? Easy, fácil, fast, rápida, slow, devagar, angry, irada ou difficult, difícil. Vamos ver o que é que o texto diz. On the one hand, this is good news. On the other hand, however, it translates into a fast-growing older population, which presents society with major social challenges. Por um lado, esta é uma boa notícia. Por outro lado, no entanto, isto se traduz em uma população em rápido crescimento, que apresenta uma sociedade com grandes desafios sociais. Então, major social challenges, grandes desafios sociais. Challenge significa desafio, luta, competição, confronto, dificuldade em realizar algo. E difficult, difícil, complicado, problemático, desafiante. Essa palavra difficult já é fácil porque ela parece com português, não com cognato verdadeiro. A palavra challenge, memoriza essa palavra, porque ela cai demais em textos de língua inglesa. Então aí você observou claramente o quê? Que a resposta é a letra E. Porque a palavra challenge, ela significa uma ação difícil e não uma ação que seja fácil, rápida, devagar ou irada, como diz nas outras opções. Se você já soubesse, né, o significado de todas essas palavras das opções, né, seria bem rápido resolver essa questão. Era só olhar, né, bem rápido e ver o significado e já matar, né, qual é a resposta correta, qual é a alternativa correta. Nem precisaria parar para analisar o texto. Vamos ver agora um pouco do vocabulário de reforço, que é o Booster Vocabulary. Among, no meio de, ou entre, mais de um. Fast growing, crescimento rápido. Foremost, primeiramente ou à frente. However, entretanto, contudo ou todavia. E unwelcome, indesejável ou importuno. Essa palavra unwelcome, você tirando o prefixo dela, tira o U, N, fica só welcome, significa o contrário, né? Significa algo que é bem-vindo. E unwelcome é algo que não é bem-vindo, que é inoportuno ou que é desejável. Então, repetindo, o gabarito dessa questão de número 34 é letra E. Vamos então passar para a questão 35. On the other hand, however, it translates. On the other hand brings an idea of. Por um lado, entretanto, isto traduz. Por outro lado, expressa uma ideia de opposition, oposição. Similarity, similaridade. Consequence, consequência. Addition, adição. E control, controle. Vamos ver o segmento do texto. On the one hand, this is good news. On the other hand, however, it translates into a fast-growing older population which presents society with major social challenges.
Por um lado, esta é uma boa notícia. Por outro lado, no entanto, isto se traduz em uma população em rápido crescimento que apresenta uma sociedade com grandes desafios sociais. O que é que significa on the other hand? Como um outro ponto de vista ou a partir de um outro ponto de vista. Opposition, oposição, contraste entre ideias ou pontos de vista diferentes. Então a questão ela quer saber o que é que significa, né, essa expressão on the other hand, né? Ela traz uma ideia de que essa expressão ela transmite o quê? Ela transmite oposição, similaridade, consequência, adição ou controle. Como acabamos de ver na definição, né, falando de um outro ponto de vista, então significa um contraste de ideias, né? Ou seja, oposição é a alternativa, né, que mais se achega ao significado do on the other hand, que é justamente a letra A. Né? Então, você observou tanto no segmento que eu li do texto, né, como na definição das palavras que eu coloquei separadamente, né, que nenhuma delas que não se está assemelhando uma coisa à outra, ou tampouco é uma consequência, ou é uma adição, ou um controle. Mas é um termo usado quando se quer fazer uma oposição ou um contraste entre duas opiniões ou ideias. Bem, aqui acabamos de considerar as questões para este texto e, depois de consideradas as questões, nós vamos ver agora a tradução do texto e eu vou chamando a atenção para a sua atenção para as palavras principais, né, que eu acho que cai mais em texto. E você vai vendo também o significado daquelas palavrinhas que eu coloquei lá no início da aula, aquelas palavras soltas e também do título do texto. Você vai ver a tradução tudo junto agora dentro do contexto. Acompanhe comigo. Nutrition and Older Persons in Brazil, a Human Rights Perspective. A nutrição e as pessoas idosas no Brasil, uma perspectiva dos direitos humanos. Então, guarde essa expressão Human Rights, que é uma expressão muito importante que significa direitos humanos. Brazil, along with many other countries in the developing world, faces an epidemiological transition in a scenario characterized by gross fertility rates as low as 2.3 and a continually rising life expectancy to 67 years. 63 for men and 71 for women. On the one hand, this is good news. On the other hand, however, it translates into a fast-growing older population, which presents society with major social challenges. Foremost among these challenges is to guarantee that older persons have access to adequate food and nutrition. They are basic and fundamental human rights. Então, as palavras aí que eu vou destacar para você. Né? Bem no iniciozinho, né, a palavra other, que significa outros, palavra que cai aos montes em textos de língua inglesa. A palavra gross, na segunda linha, que foi uma das palavras que a gente viu lá no início, né? Que significa algo que é bruto, né? Quando ele fala gross fertility rates, né? Taxas brutas de natalidade. Aqui as expressões que nós vimos, inclusive, né? Até durante as questões, que é on the one hand. Quando alguém começa com essa expressão, significa que ele vai falar de uma opinião, né? E depois ele vai dar outra opinião. Quando ele falou on the other hand, ele está falando que ele vai introduzir uma ideia contrária. However, cai aos montes também textos, que significa no entanto ou entretanto. Aqui a palavra challenge, né, que eu já falei que você memorizasse, que cai muito também textos, que significa desafios. E no final, a expressão human rights, que significa direitos humanos, que também está sempre presente em textos. Ok, então esse foi um texto curto, né? Um texto que foi muito
bom, assim, para quem tem um inglês básico, que foi fácil de acompanhar, né? Porque a gente tem textos de bancas que são imensos. Então, esse texto aqui ele foi mais fácil para quem tem um inglês mais básico. Espero que você tenha tirado bastante proveito, né? Desejo para você muito sucesso nos seus estudos.